Nós iniciamos já alguns dias e algumas reuniões, uma sequência de assuntos sobre a família. E cada vez que eu busco a palavra de Deus e entender um pouquinho mais sobre esse tema, mais eu me convenço que se nós queremos hoje uma igreja frutífera, uma igreja abençoada, nós precisamos de famílias abençoadas. E aí você vai entender que a igreja começa dentro de casa. É isso que você está ouvindo. A igreja vai ser formada dentro da nossa casa, com detalhes que nós vamos receber de Deus e começar a vivenciar dentro do nosso lar. E de antemão, eu quero que você vá ao capítulo 6 de Deuteronômio, porque aqui começa uma série de orientações, de ensinos de Deus para Israel, logo após eles terem saído do cativeiro, e deles terem peregrinado pela terra do Egito. Agora, para entrarem na terra, Deus estabelece algumas condições. Então, eu quero que você fique muito atento o que está escrito aqui no versículo 1 em diante, que diz assim: este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinarem, para que cumprisse na terra em que passais a possuir. Aqui eu quero fazer um pequeno comentário, queridos. Olha só, esse texto vem mostrar quando Israel sai do Egito, e eles permanecem no Egito lá por volta de 430 anos aproximadamente. Desses 430, diremos que talvez a metade, um pouco mais, eles viveram livremente no Egito e depois tornaram-se escravos. Mas quando eles saem do Egito, você vê como a palavra de Deus ela é séria, como as coisas de Deus são profundas. Deus ordena a Moisés que ele envie 12 príncipes das tribos de Israel. Israel tinha sido dividido em 12 tribos, e cada tribo tinha que pegar um dos seus príncipes e enviar para a terra de Canaã para espiar essa terra. Já logo, entre eles estava Josué, Caleb. Você viu a semana passada o pastor Everton falando sobre como eu conquisto a minha bênção, né? Como eu tomo posse. Falou muito bem, com muita propriedade desse assunto. E é interessante que eles tinham tudo para dar um depoimento correto. Mas eles, digamos que talvez eles pensaram que acordaram com o pé esquerdo. Você sabe que às vezes tem dias que a pessoa diz assim: ó, hoje acordei com o pé esquerdo. O que ela está dizendo? O que significa isso? Que não está dando nada certo, não é assim? E ela entra numa superstição de que se entrar com o pé direito o negócio é diferente. Queridos, com Deus tanto faz, se você pisar o direito ou o esquerdo, vai ser do mesmo jeito, amém? Mas o que eu aprendo aqui? Que todo dia quando eu acordo e eu tenho a oportunidade de fazer algo, eu posso acordar olhando para as coisas negativas da vida, ou eu posso acordar olhando para as coisas positivas da vida. Se eu olhar para as coisas negativas, o meu relatório aquele dia vai ser negativo. E quando eu trato com um relatório negativo, eu tenho convicção pela palavra que eu não agrado a Deus. Agora você pode acordar e ter várias coisas negativas, mas se você acordar olhando para as positivas, você vai agradar a Deus e vai tornar um dia totalmente diferente. E o texto começa dizendo: para que cumprisse. Então, quando você olha esse texto, você pode dizer: mas pastor, que conexão tem esse texto com nós hoje? Muito claro. Quando nós aceitamos Jesus, Jesus é a terra prometida. Você crê sim ou não? Agora, como é que eu vivo essa terra prometida? De qualquer jeito? Não. Ele estabeleceu mandamentos, estatutos, seus juízos, e são perfeitos, e Ele deseja que nós vivamos isso, amém? Então quando você
chega ao Evangelho, te converte em Cristo, saiba uma coisa: a vida cristã não é vivida de qualquer maneira, não. Não é como você pensa, como você quer, como você deseja. É como Deus estabeleceu os seus princípios, seus mandamentos e os seus estatutos. Ah, pastor Maurício, mas os mandamentos não tinham sido abolidos? Vamos entender aqui. Que tipos de mandamentos Deus aboliu? Você sabe que quando Moisés subiu o Monte Sinai, Deus deu 10 mandamentos, amém? 5 numa tábua do lado direito, 5 no lado esquerdo. 5 eram leis o quê? Não ouvi nada. Cerimoniais. E 5 eram leis o quê? Morais. Diga comigo, 5 eram morais, 5 eram cerimoniais. O que Jesus aboliu? Cerimônias. Mas as morais continuam valendo. Estabelecida por Deus, continua do mesmo jeito. Então vamos continuar o texto para nós aprender aqui com Deus. Verso 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, vírgula, teus filhos, vírgula, e os filhos dos teus. De quem que é a responsabilidade de passar o ensino da palavra de Deus? Dos pais. E somos responsáveis pela vida dos filhos e ainda pelas vidas dos nossos netos. Será que estamos ensinando o correto? Será que estamos passando realmente as leis e os estatutos de Deus de forma correta para os nossos filhos? Para os nossos netos? Olha a responsabilidade aqui. Deus nunca deu o direito do Estado ensinar a família, do Estado ensinar os filhos. Esse é um grande problema que nós temos no Brasil. Por negligência da igreja, o Estado passou a ficar responsável pelo ensino. E nós temos um grande prejuízo hoje. Muitos jovens cresceram, estão com uma mentalidade marxista, pensam completamente diferente da Bíblia, inclusive estão na igreja, mas apoiam o aborto, apoiam leis que amordaçam o cristianismo. Jovens que cresceram, dizem-se cristãos, mas quando você vai falar assuntos que nós temos uma firme convicção pela palavra de Deus, eles foram transformados pelo sistema mundano. É muito sério isso, muito profundo. Então eu quero que você preste atenção aqui. Olha só, diga comigo: a responsabilidade da minha casa está nas minhas mãos. Deus não aceita transferência. É com você, queridão, queridona. Preste atenção bem. Como é que Deus estabeleceu isso? Nós temos essa responsabilidade. E se nós queremos hoje umas famílias abençoadas, nós precisamos voltar à origem da palavra de Deus. Do que Deus aqui já anunciou. E aquilo que Deus falou, pouquíssimas coisas Ele retificou no Novo Testamento. Você vai perceber que aqui é uma conexão do Antigo para o Novo. Verso 3: ouve, pois, Israel. Ou ainda no 2, diz ali: tu, teus filhos e os filhos dos seus filhos, todos os dias da tua... Pastor, por quanto tempo eu preciso ensinar? Você vai ter o início e não vai ter fim. Por toda a vida. Agora é o que vai dizer mais: por todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam o quê? Qual é o desejo de Deus? É um abreviamento da vida? Não. O desejo de Deus é um prolongamento da vida. Pastor, mas então por que tanta tragédia? Por que tantas pessoas partindo de uma forma
precoce. Será que Deus não está nos ensinando aqui mais alguma coisa importante? Será que a gente não tem que prestar atenção nisso? Aonde está a falha? Está em Deus ou está em nós? É óbvio que está em nós. Então vamos lá, verso 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que te bem suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Olha que interessante. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal aos teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grande e boas cidades que tu as edificasse. Agora olha o que diz no 11. E casas cheias de tudo que é, diga comigo, e casas cheias de tudo o que é bom. Pergunto para você, nossas casas estão cheias de tudo que é bom? Pastor, eu tenho algumas coisas boas, mas não é tudo de bom. Então não está como Deus quer ainda. O desejo de Deus é que a nossa casa seja farta de tudo que é bom. Mas eu preciso entender que para ser cheia e farta de tudo que é bom, talvez tem coisas que eu preciso abrir mão que não sejam boas. Porque a lei da física é, nunca uma coisa pode ocupar dois espaços. Precisa haver uma substituição. Amém? E aqui eu quero desenvolver um pouquinho com vocês porque aqui existem alguns princípios importantes dentro dessa palavra. Jesus começa dizendo sobre o mandamento. Tudo começa na nossa vida, queridos, quando amamos a Deus. Sabe, não há conexão de você viver uma vida cristã exemplar, de sucesso, se você não amar a Deus. Jesus disse, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. Interessante isso. Pastor, mas isso aqui é no Antigo Testamento, então vá a Mateus capítulo 22, versículo 37. Ou vamos ler do 34 em diante. Olha o que Jesus diz. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que ele está dizendo? Que aquilo que nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 6 continua valendo para os nossos dias hoje. Ou seja,
A vida cristã sem amor a Deus não vai ter fundamento para você conseguir vencer as avalanches que o mundo coloca sobre nossas vidas. Por que isso é importante? Porque o amor determina as coisas na nossa vida. Quem é casado aqui? Quem convive há anos com a mesma pessoa? Meu par de olho azul está lá, ó. 33 anos. Você sabe o que é isso? Amar dá trabalho. Não é uma coisa simples. Pela manhã eu falei, há 4 anos atrás, quando ela teve aquela crise renal, precisou fazer um transplante. Nós fomos para Santa Casa uma noite, saímos de tarde de casa e passamos a noite praticamente no hospital. Ela lá na ala esperando um leito de internação, e eu no carro. E o dia amanheceu e eu no carro tentando dormir, mas no carro não é lugar para dormir. Mas é um lugar que quando você ama, você paga o preço. Então as coisas de Deus na nossa vida, elas só vão ter fundamento quando realmente nós amarmos a Deus com todo o nosso coração. Porque quando vir situações das quais poderão mexer com o teu emocional, poderão mexer com a tua razão, o amor vai sustentar as convicções dentro de você. Que não é o momento que você está passando que vai fazer com que aquilo que você sente pela pessoa que você ama, que vai sair da tua vida por aquele momento. Então o fundamento do Evangelho é amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Jesus falou isso. E esse amor começa dentro da nossa casa, amém? Dentro do nosso lar. Aqui o primeiro início. Já eu comecei a entender porque Davi, quando compõe os Salmos 37, lá no verso 4, ele vai dizer assim: agrada-te do Senhor. Primeira coisa, eu preciso me agradar de Deus. Eu preciso estar apaixonado por Deus. Eu preciso estar envolvido no coração de Deus. Então ele vai dizer: e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Nós vivemos hoje num tempo da igreja contemporânea que se quer a satisfação do coração, mas não se quer um envolvimento com Deus. Eu quero os benefícios do que Deus pode me dar, mas eu não quero um compromisso de amor e fé, de relacionamento íntimo com Ele. Porque isso custa caro. Aliás, o que muitos dizem: é pela graça, pastor. Verdade, é graça. Mas a graça não foi de graça. Ela custou a vida do Filho de Deus. Então eu já começo a entender que Deus não nivela as coisas por baixo, Deus nivela as coisas por cima. E eu não posso me ater a me contentar a viver o Evangelho de qualquer maneira. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas eu preciso me readequar aos mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus. E então eu vou começar a viver o melhor dele no Evangelho de Jesus. Caso contrário, eu vou ter muitas frustrações. E hoje nós encontramos uma geração de pessoas frustradas, que andam de um lado para o outro, tentando se contentar, buscando fogo aqui, fogo ali. Enquanto o fogo não está dentro da sua casa, nada vai mudar. Olha o que diz o texto: amarás o Senhor teu Deus. Jesus falou. Então anote o primeiro princípio desse texto de Deuteronômio: é você amar e guardar a palavra de Deus em teu coração. Começa dentro de casa, maridos e esposas, pais e mães, amando a palavra de Deus, desejando ela ardentemente, porque não há como você querer pregar um moral para alguém, se você não estiver vivendo aquilo na tua vida. O mundo diz: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Jesus diz: faça o que eu digo e faça o que eu faço.
Ou seja, há uma responsabilidade que Deus estabelece dentro dos lares, para que nós nos comunicamos com os nossos filhos, não só em palavras, mas em ação. A palavra oração diz isso: orar e agir. Eu dou testemunho dentro da minha casa, eu oro pelos meus filhos, mas os meus filhos também me vê orando e buscando a Deus, porque não há como cobrar, não há como você exigir, se você não for um exemplo. Mas a primeira coisa, você precisa receber de Deus. Então, olha o que diz o texto, Mateus 6, 21. Mateus capítulo 6, verso de número 21. Jesus vai dizer assim: porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Note que a primeira conexão desse texto, de você amar a palavra de Deus, de você desejar a palavra de Deus, é que se de fato o teu coração esteja em Deus. Deus precisa ser o nosso tesouro. Enquanto Deus não é o nosso tesouro, nós vamos amar outras coisas, menos a Deus. Mas quando o nosso coração for apaixonado por Deus, nosso coração estiver ardendo de amor a Deus, você sabe que tudo é diferente quando alguém ama. Quando você ama, não tem distância. Amém? Quando você ama, não tem barreira. Quando você ama, não tem horário. Quando você ama e o carro estraga, você vai a pé. Quando você ama, não existe barreiras que você não está disposto a transpor. E é por isso que nós precisamos aprender e a pedir para o Espírito Santo de Deus nos ensinar a amar a Deus. Mas amar a Deus de paixão, porque quando o nosso tesouro é o Senhor, nada é difícil para nós orarmos, nada é difícil para nós lermos a palavra, nada é difícil para nós fazermos um culto doméstico, nada se torna difícil. Mas quando não nos ateamos ao amor, então tudo se torna secundário. Se dá, eu faço. Se dá, eu vou. Se sobrar um tempinho, eu faço isso. Se sobrar um tempinho, eu faço aquilo. E nunca vai sobrar o tal tempinho. Mas quando amamos, é diferente. Então ele começa estabelecendo esse princípio: amarás o Senhor teu Deus. De que forma? De toda a tua alma. Deus não pode ser amado em parte. Ele precisa ser amado no todo. Amarás com a tua inteligência o Senhor, sabendo que Ele é a fonte. Mas também diz com toda a tua força, porque amor dá trabalho, exige força. Sabe? Quando nós olhamos para os nossos filhos pequenos, e quantas noites não dormimos cuidando dos filhos, amamentando. Às vezes o filho chorando por uma cólica, às vezes por uma dor que você não sabe qual é. Hoje os tempos são outros. Hoje você tem um WhatsApp, hoje você tem um médico online, hoje você tem um telefone que você pode entrar em contato com um pediatra e dizer: o meu filho está assim, assim. E ele vai dizer: olha, dá tal remédio. Você vai à farmácia, compra e dá. Mas alguns anos atrás, Zig e Carmen, não era assim. O filho acordava chorando e você chorava junto porque não sabia o que fazer. Então você passava noites em claro cuidando do filho. Mas isso tudo por quê? Porque você ama. E as mesmas coisas em relação às coisas de Deus. Quando nós amamos a Deus, então não nos importa ficar acordado, não nos importa ficarmos com sono ou não. Você ama a Deus, você deseja e curte estar com Deus, porque Ele é o centro do teu coração. É diferente. Então Deus começa mostrando isso para Israel: olha, vocês precisam me amar, mas não de qualquer maneira. Precisa haver um envolvimento todo da pessoa com Deus.
Então você vai perceber que Deus está colocando aqui uma conexão, não de culto, mas de uma maneira de viver. O Evangelho de Jesus não é e não se limita ao nosso congregar 2 vezes por semana. O Evangelho de Jesus é a terra que ele disse que aquele que agora se converte entra nessa terra para viver esse Evangelho e uma vida na sua casa cheia de bênção. Mas para isso se realizar, eu não posso viver de qualquer maneira. Primeira coisa, eu preciso aprender a amar a Deus. E quando eu aprendo a amar a Deus, eu estabeleço um relacionamento com Deus. E Davi então diz isso no Salmos 37. Você te agrada de Deus, você quer Deus, e Ele passa a cuidar da tua vida. Agora Ele vai dizer que você recebe e você passa, você ensina. Eu gosto muito daquele texto de 1 Coríntios 11, quando Paulo vai falar, Deus deu a ele a preeminência de falar sobre a ceia. E ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Como é bom quando você pode repartir algo que você tem com alguém que está precisando. Mas como é frustrante quando você percebe que alguém está em necessidade, precisa de algo, e você não tem aquilo para dar. Então você precisa terceirizar. Pedro, quando estava indo ao templo, em Atos capítulo 3, aquele coxo, esperando receber uma esmola, disse: Pedro, você pode me ajudar? E o texto diz que Pedro, fitando os olhos nele, disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Primeira conexão que você precisa ter com Deus é amá-lo. Em seguida você precisa se encher de Deus. Esse mundo está como está por carência de Deus. Você entende? Nós precisamos mais de Deus em nós. Nós precisamos transbordar de Deus, para nossa casa transbordar de Deus, para os nossos filhos transbordar de Deus, para nossa família transbordar de Deus. Por isso Deus falou: buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar meia boca. Não, quando você me buscares de todo o vosso coração. Ele diz: serei achado de vós. Quando você busca, você encontra. E o primeiro princípio que eu aprendo aqui, para ter uma vida cheia de Deus, eu preciso ter uma vida cheia da palavra de Deus no meu coração. Tudo que está relacionado a Deus, eu preciso amar e honrar. Tudo que estiver dentro do conceito eterno, eu preciso amar, honrar e respeitar. Por que tanta separação nos dias de hoje? Por que tantas famílias em crise? Por que tantos ministros gospel em separação? Porque não entenderam o fundamento da palavra. Que quando você fala de amor, você fala de fidelidade. E quando você fala de fidelidade, você não só fala de fidelidade entre casal, você também fala de fidelidade a Deus. Porque quando eu não sou capaz de ser fiel para com a minha família, eu já deixei de ser fiel a Deus há muito tempo. E uma coisa está conectada à outra. Então quando eu estou cheio de Deus, eu tenho uma mente que raciocina. E antes de tomar qualquer atitude, eu me reporto o meu coração a Deus. Isso trará benefício ou trará prejuízo? Isso alegrará, Senhor, o teu coração, ou entristecerá? Tem coisas que eu não preciso nem perguntar para Deus, porque eu já tenho a resposta. Então é muito mais fácil eu me moldar naquilo
eu permitir a palavra de Deus ir trabalhando no meu coração, para que o perdão comece a lavar meus sentimentos, tirar toda a amargura, limpar meu coração. Por quê? Porque Deus já falou o que Ele pensa a respeito da família. Às vezes nós achamos que na oração nós vamos convencer Deus a mudar o que Ele já estabeleceu. E Deus não vai. Segundo princípio, na década de 70 e 80, queridos, começou a se extinguir os cultos familiares. Começou a se parar com o culto doméstico. E hoje muito pouco se fala em culto doméstico. Quase nada. Era comum os pais ensinarem os filhos. Hoje essa prática, ela não está mais em ordem, em funcionamento. Aí você percebe uma dificuldade dos pais com os filhos, botando a mochila nas costas, dizendo para o filho: vai para o colégio. E nós não nos ateamos à importância de nós termos um coração capaz de orar e de abençoar a nossa casa, nossos lares, e fazer com os filhos eles conhecerem a palavra, entenderem os princípios de Deus. Então, por exemplo, quero que você abra em Hebreus, capítulo de número 12. Verso de número 11 em diante. Diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Deixa eu aqui te fazer um parênteses. Quando nós estamos assim como você está, e muitas vezes eu já estive sentado assim, e a palavra está sendo ministrada, e ela está vindo ao encontro do nosso coração, e nós começamos a olhar e ver que está servindo o chapéu, a gente começa a pensar e dizer: puxa, hoje eu podia ter ficado em casa. Ou senão a gente pensa assim: não, mas alguém ligou para o pastor, alguém contou meu problema para ele, e agora ele está botando no microfone. E nós começamos a ser confrontados com coisas dentro de nós. E a Bíblia está dizendo aqui que toda disciplina, todo momento de Deus falar conosco, não gera alegria naquele momento. Em nenhum momento que eu sentei com os meus filhos e corrigi eles, eu vi eles dando risada, dizendo: pai, que legal, senta o laço de novo que tá bom. Não, eu vi lágrimas deles e minha. E o mesmo acontece com Deus quando Ele precisa trabalhar em nós. Muitas vezes são lágrimas que saem dos olhos de Deus. Então o escritor vai dizer aqui, ó: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitado frutos de justiça. Aí começa a passar o tempo e você começa a ver que aquilo era importante para você, e você começou a deixar Deus trabalhar, e agora os frutos da justiça começam a agir na tua vida. E olha o que diz no verso seguinte, verso 12: por isso restabeleceis as mãos, o quê? Cansadas ou decaídas, e os joelhos trôpegos. O que Deus quer dentro de casa é pais e mães com mãos erguidas, com joelhos dobrados, firmes, convictos, passando um sentimento de amor aos filhos, de reverência a Deus, botando em ordem tudo aquilo que está em desordem, mas mostrando que o fundamento da vida cristã é um relacionamento puro do homem com Deus. Então diz aqui: restabelecendo as mãos decaídas, os olhos trôpegos. Verso 13: e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja
curado. O que ele está dizendo? Quando você mantém as tuas mãos erguidas dentro da tua casa, quando você mantém os teus joelhos dobrados firmemente, ainda que dentro da tua casa tem um filho que comece a pender para aquilo que não é bom, comece a ter um desejo que não é bom, mas a tua firmeza diante de Deus vai fazer aquele filho voltar para o correto, e a glória será de Deus. Mas nós precisamos compreender isso. Isso não acontece de qualquer maneira, não. Tem uma conexão dos pais com Deus, de firmeza espiritual, de joelhos de Deus, com um coração que o ama acima de tudo. E então você começa a trazer o que estava torto, fazendo caminhos retos. Os pais fazem caminhos retos quando levantam as suas mãos e dobram os seus joelhos. Você pode escrever o que o pastor está te dizendo. Ainda que venha um sentimento, ainda que o filho tente sair para um lado que não é o correto, mas a tua firmeza, a tua dedicação, a tua comunhão com Deus vai corrigir isso, e eles voltarão para o caminho reto. E aquele que estava se extraviando vai ser curado, vai ser restaurado. Princípio de Deus. Agora, é interessante que amar, guardar a palavra de Deus. Volte lá para Deuteronômio. Verso 6 do capítulo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu preciso acordar, não pensando em problemas. Eu preciso acordar pensando na solução. E a solução é a palavra de Deus. No verso de número 7. Tu as inculcarás. Ah, interessante, queridos. Eu falei isso a semana passada. Para minha esposa, pensando em trocar a caminhonete. Aí acessei um site, comecei a olhar alguns carros. Depois fechei o site. Agora cada dia que eu abro o meu Facebook, que eu abro o Instagram, vem uma propaganda de automóvel. O que é isso? É alguém me lembrando, dizendo assim: tu não trocou ainda. Aqui é a oportunidade de tu trocar. Isso não é só comigo, tenho certeza que acontece com você também. Qualquer produto que você acessar, que você dá uma olhada, a partir daquele dia, todas as mídias sociais que você abrir, seja Facebook, seja Instagram, seja YouTube, aquela mensagem começa a vir, e você clica e fecha e abre outra. Muito antes da mídia moderna descobrir isso, essa influência no merchan, o nosso Deus já ensinou que nós tínhamos que ter essa prática dentro da nossa casa. Pastor, mas eu já ensinei, é cabeça dura, não quer fazer. Deus falou: tu inculcarás. Quantas vezes? Não importa quantas, insista, persista, não desista, até aquilo se formar realidade. Inculque, mostre, seja exemplo, porque é isso que Deus espera de nós como pais na nossa casa. Tu inculcarás. Não é a televisão, não é o Estado, não são os governos. Somos nós, conhecedores da lei de Deus, que vamos inculcar o que é certo e o que é errado na vida dos filhos. E se nós queremos uma geração abençoada, uma geração vencedora, nós precisamos começar a pensar se de fato hoje nós temos inculcado as coisas de Deus na vida dos nossos filhos. Porque se nós não temos, o mundo tem inculcado as coisas. Então nós pegamos uma geração que cresceu, agora são formadores de opinião, estão dentro das igrejas, da chamada igreja contemporânea, mas que quando o assunto é bíblico, dizem: isso é coisa do passado, nós precisamos renovar a Bíblia.
Nós precisamos renovar as coisas de Deus, sabe? Nós precisamos aceitar. O casamento homoafetivo tem que aceitar. Nós temos que aceitar o aborto. Nós temos que aceitar tudo o que se diz, que o mundo hoje diz que é certo. Nós temos que aceitar, mas quando você lê a palavra de Deus, você vai dizer que Deus ama a todos, e aqui não é amor. O que está em jogo não é o amor, queridos, porque o amor sempre vai estar sobre todos. Eu conheço pais que amaram os filhos, mas mesmo assim os filhos foram para a prisão. Então Deus ama as pessoas, não é a questão do amor de Deus. A questão é eu aplicar o meu coração e responder a este amor. Quem está entendendo em nome de Jesus, está entendendo? Aí a Bíblia vai falar com um princípio. Tu falarás. De que forma? Ó, sentado em tua casa. Será que hoje a geração que nós temos senta com os filhos para falar das coisas de Deus? Pois é isso que Deus está ensinando. Tu inculcarás, e das coisas que Deus te ensinou, tu falarás. Mas se não falamos, é porque não conhecemos. E se não conhecemos, estamos vazios e permitimos que algo ocupe o espaço que os pais deveriam ocupar na vida dos filhos. Então o texto bíblico vai dizer: tu falarás. Princípio, somos nós responsáveis. De que forma? Sentado na tua casa. De que outra? Andando pelo caminho. Qual é que é o caminho? Jesus. Pai, mas toda semana a gente vai na igreja, precisa pegar a Bíblia? Sim. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós não somos nada sem Deus. Como a terra precisa da água, nós precisamos de Deus. Você vai caminhando, você vai vivendo a tua vida, e você vai ensinando e transmitindo os valores da fé cristã, os princípios de Deus dentro da tua casa. E os filhos virão com perguntas: mas eu ouvi o professor dizer isso, mas eu vi lá o meu amiguinho dizer aquilo. E você vai dizendo: mas a palavra de Deus diz assim, meu filho, mas o caminho que nós temos que percorrer é esse, é assim que Deus estabeleceu. E você vai construindo algo que não nasceu pronto, precisa ser desenvolvidos. Preste atenção: nenhum filho de crente nasce crente. É responsabilidade dos pais fazerem Jesus ser gerado na vida dos filhos. Mas como é que eu posso gerar Jesus na vida dos meus filhos, se eu não me ateio a conhecer e amar esse Jesus? Você está entendendo em nome de Jesus? Então a Bíblia vai dizer que você tem que falar. E já logo, às vezes a gente fala muito de Inter, de Grêmio, a gente fala do tempo, mas na palavra de Deus temos dificuldade de falar. E por que temos dificuldade? Justamente porque conhecemos pouco. Precisamos conhecer mais, aprender dele, nos abastecer, nos encher o coração. Então nós vamos partilhar isso, amém? Outro princípio que Deus estabelece aqui é o do testemunho. Ele vai dizer aqui: falarás dele assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Significa você colocar valores na vida dos filhos. Quantos cristãos não ensinam os filhos a fazer uma oração, nem no amanhecer, nem no anoitecer, tampouco antes de uma refeição? Aprenda que isso é princípio. É reverência a Deus você olhar para a tua mesa e ver que a tua mesa, mesmo num tempo de pandemia, onde muitos estão escassos, você tem alimento na tua mesa, e Deus precisa ser engrandecido. E a família precisa ver isso. Quem é o nosso sustentador? Quem é o nosso provedor?
quando você passa a olhar e ver a palavra de Deus de uma forma incrível, trabalhando princípios. Agora, temos que ser testemunhas e temos que dar testemunho. O dar testemunho significa os filhos olharem a integridade de Deus na nossa vida. Quantos lares não se percebe por coisas pequeninhas, se cria grandes problemas. O telefone toca. Posso falar com o pai? Pai, telefone. Quem é? Alguém quer falar contigo? Ah, agora não posso, porque eu não estou. E o filho, pai não está. Aí ele vai para o colégio, lá surge uma situação, ele diz, mas pai mentiu. Tem problema de eu fazer uma mentirinha também. Aí depois você tem que enfrentar e você vai dizer, filho, por que você está mentindo? Ele vai dizer, porque eu aprendi contigo. O Senhor me ensinou a mentir. Nós temos que ensinar a verdade, amém? Tu encucarás, sentado, deitado, ao levantar, ao deitar, caminhando, em todos os aspectos. É nossa responsabilidade ter o testemunho aos filhos de como vivemos. Você entende em nome de Jesus? Não é só dar testemunho. Jesus disse, ser-me-eis minhas testemunhas. Mas eu também preciso dar testemunho. Você imagina se o pastor tivesse de vocês aqui pregando, de repente o irmão Cláudio veio assim, a irmã Beatriz está chegando com malas, o que houve, irmã Beatriz? É que irmão Cláudio, eu sabe como é que é? Eu quero esse Maurício aqui da igreja. Aqui é paz do Senhor, aqui irmão, é um ósculo santo, é um abraço, coisa linda aqui, mas em casa é diferente. É briga para todo lado, é confusão. Então eu quero esse marido como esposo. É o que ocorre em muitos lares, em muitas famílias. Quando nós estamos aqui dentro é uma coisa, quando estamos em fora é outra coisa. Saiba de uma coisa, a vida cristã não se divide em família e igreja. Família e igreja são uma instituição que Deus estabeleceu na terra. Quando o pai diz para o filho, filho, hoje domingo, nós não vamos na igreja, hoje eu vou te levar na arena, eu vou te levar no Beira-Rio, hoje nós vamos curtir. Legal a ação de você levar o filho, não há problema nenhum nisso. O problema foi o que você disse, porque você causou uma separação entre a família e a igreja. E o filho vai crescer e vai pensar, a igreja é uma coisa, a família é outra. Está errado. Igreja e família se fundem. Por onde eu for, eu sou igreja do Senhor. Eu não posso fugir disso. E é por isso que o diabo tem tido tanto avanço, porque ele conseguiu separar isso. E nós sofremos um prejuízo enorme nas famílias. Nós somos igreja, filho. Nós estamos na fé. Hoje nós não vamos poder ir lá, estar junto no congregar. Vamos até sentir falta desse momento. Mas nós vamos sair hoje, vamos caminhar, vamos curtir. Mas nós somos igreja. O filho precisa saber disso. Isso precisa estar dentro de nós. Como testemunho, precisamos fazer isso. Não só sermos testemunhas de Jesus, mas darmos testemunho da nossa fé. E ele vai dizer mais aqui. Também as atarás como sinal na tua mão. Quem é casado aqui? Olhe para a tua mão esquerda. O que você carrega na tua mão esquerda? Uma aliança. Você sabia que a parte do corpo que mais você olha durante o dia é as mãos? Ainda mais agora que aprendemos e descobrimos que temos que lavar as mãos sempre quando tocamos em alguma coisa. É ou não? Sim, isso nós descobrimos agora, né? Tem que higienizar as mãos toda vez que você toca num corrimão de shopping, numa escada, sabe? Onde você botou a mão, onde muitas pessoas... Aí eu tenho que lavar as mãos. Nós aprendemos agora.
Pelo menos alguns cabeçudos estão aprendendo. Mas você olha para as mãos, você lava as mãos, você olha, você tem uma aliança. Sabe o que a aliança me faz lembrar? Que eu tenho um compromisso com aquele zóio azul. Eu posso estar centenas de quilômetros de casa, mas eu tenho um compromisso. Aqui está um testemunho. Deus disse, ó, atarás como sinal na tua mão. Você tem que enxergar as coisas de Deus. E te serão por frontal entre os teus olhos. Sabe? Tudo que tu botar de frente aos olhos, por exemplo, eu tenho os óculos aqui agora. Claro que eu estou me usufruindo da lente dele, é bacana. Mas eu não consigo ver o esqueleto dos óculos. Mas vocês estão olhando. Estão dizendo, pastor, podia ser um óculos mais bonito. Tudo que tiver de frontal, os outros verão. Deus disse, as pessoas precisam ver o que você é. Você é cristão? Então que o teu testemunho seja condizente com o que você tem escrito na tua testa. Que não seja escrito na nossa testa, Zé Mané. Vai na igreja, diz que é uma coisa, mas é outra. Que as pessoas possam olhar e dizer, esse aqui é fiel com Deus. Que os filhos possam olhar para nós e dizer, meu pai tem um compromisso com Deus. Porque é exatamente isso que Deus está ensinando. E Ele vai mais. Escreverás nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Agora já não é mais só para você e os filhos. Agora serve como testemunho de terceiros. Quem passar na frente da casa do Charles vai olhar e vai dizer, bonita casa. Está escrito ali, o Charles é de Jesus. Que legal. Você começa a impactar agora com o que os outros começam a ver. Mas nós temos uma geração, queridos, que eu só ouço as pessoas dizer, fazer negócio com crente é brabo. É melhor fazer um negócio com incrédulo que com crente. Trabalhar para crente é complicado. Ou trabalhar com crente é mais complicado ainda. É melhor trabalhar com ímpio. Será que é melhor trabalhar com ímpio porque... Por quê? Não vou nem falar, Jesus. Por quê? Porque é tão difícil nós trabalharmos entre irmãos. Eu pensei que o irmão era assim, pastor, mas olha que loucura. Escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. As pessoas precisam ver quem você é. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, que nos ensina um padrão de vida. Ele não só nos botou na terra prometida, agora Ele estabeleceu leis espirituais. Eu perdoo quem eu quero, está errado. Perdão é um dom divino, mas também é um mandamento. Deus não chega para você e diz assim, Maurício, eu sugiro que você perdoe. Deus chega e diz, se você não perdoar, você também não será perdoado. Todos os teus estatutos e juízos, todos os teus mandamentos, tudo o que é moral, Deus continua guardando e continua prevalecendo para nós hoje. Você quer viver uma vida de triunfo na tua vida, na tua casa, na tua família? Então Deus diz, você tem que fazer isso. E no 11 Ele vai dizer, e casas cheias de tudo que é bom. E a semana eu passei a ler e perceber, casas cheias do que é bom. Hoje nós temos casas cheias de ressentimento, casas cheias de falta de perdão, casas cheias de depressão, casas cheias de ansiedade, casas cheias de corrupção. Mas Deus diz, eu quero casas cheias do que é bom.
as casas cheias do que é bom, tem um padrão para você viver. Por isso que Paulo termina o Evangelho, o livro, a carta de Gálatas, dizendo: e a todos que viverem em conformidade com este Evangelho. O que é viver em conformidade? É você estar debaixo daquele padrão. Não é o que eu quero, o que eu penso. É o que Deus estabeleceu para que eu possa viver a terra prometida. Então não fique apenas olhando, desejando a terra prometida. Diga para Deus: Senhor, eu quero viver a terra prometida. Eu quero estar em Jesus. Eu quero respirar e viver esse Evangelho. E se tem coisas em deconformidade na minha vida, que não estão em padrão daquilo que o Senhor deseja, então começa por mim, a organizar a minha vida, Senhor. Me ajuda na tua misericórdia. Mas eu quero viver e eu quero transmitir esta vida para minha família. Tu inculcarás. A tua responsabilidade está dentro dos princípios que Deus estabeleceu. Não ache que Deus vai terceirizar isso, não. Assuma esse papel. Comece a orar. Olhe o que Deus colocou aqui como precioso. Você precisa deixar Deus agir. Escreva com maior alegria. A tua vida precisa ser uma carta aberta, para que todo aquele que pegar esta carta possa ler ela e se tomar posse do que está escrito nela. Deixe Deus escrever na tua vida. Mas é tão sério, queridos. Outro dia eu estava seguindo um pastor aí, o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Agora pintou um adultério, pintou um divórcio de 18 anos. Ah, queridos, eu não perdoo, deletei. Não me serve de padrão. Poderiam ter surgido situações? Podem surgir percalços na caminhada. Mas eu nunca me esqueci daquele vovozinho que, fazendo bodas de 60 anos de casamento, foi entrevistado. E vieram a ele e disseram: qual é o segredo deste casamento? Ele disse: o segredo é que eu sou do tempo que, quando quebrava um vaso de bibelô em casa, a gente não jogava fora, a gente reconstruiu o vaso. Muitas vezes a nossa vida se quebrou ao longo desses 60 anos, mas nós decidimos juntos reconstruir a nossa vida. Estamos aqui 60 anos. Às vezes surgem coisas para nos quebrar. E aí? Eu jamais deixaria de segui-lo se ele viesse e dissesse: eu errei, eu pequei, eu estou arrependido, eu abro mão de cantar, mas eu não abro mão da minha família. Mas ele disse: eu abro mão da minha família e não abro mão de cantar. Que testemunho é esse? O que Deus espera de nós? Será que o dom e a vocação está acima do matrimônio? Não. A Bíblia diz em Hebreus 13: digno de honra é o matrimônio, bem como um leito sagrado, porque Deus julgará os impuros. Está na minha Bíblia. Acredito que está na Bíblia de todos aqueles que têm em mão os mesmos textos. Então a gente olha e verifica que Deus nos dá uma responsabilidade. Permitir Deus pintar a nossa vida, mas de repente você deixa o diabo rasurar tudo. E é tão legal. Você abre os Instagrams, você abre e você vê coisas acontecendo. Mas você olha e diz: cadê Deus nesse negócio? O que faltou ali?
entender os princípios da palavra de Deus. Então, quando Deus está falando no nosso coração e dizendo, eu quero abençoar as famílias, te coloque e diga, Senhor, eis-me aqui. Quantos querem isso na sua vida? Então essa é uma noite especial para você dizer isso. Senhor, eis-me aqui. Passa pelo meu coração isso. Eu quero construir, eu quero edificar minha família sobre esse fundamento, sabe? Sobre esta vida. Ser religioso nos dias atuais é muito fácil, mas ser um cristão, seguidor de Cristo, esse tem que ser muito macho, tem que ser raiz. Não pode ser que nem a estátua da Havan lá que dá o vento, minuano e derruba. Tem que ser que nem o laçador. Vem vento, vem minuano, e vem tsunami, está lá firme. Nós precisamos ser forte, enraizado na palavra de Deus. Deus é o nosso fundamento. Nós vamos ensinar para os nossos filhos, quando eles forem para a escolinha e lá falarem alguma coisa diferente, tem que vir para casa e tem que dizer para o pai, está errado. Sabe? Eu tive experiência com os meus filhos. Eu coloquei minha filha numa escolinha que estava escrito escolinha com princípios cristãos. Ela veio para casa e disse, mãe, eu não quero mais lá. Mas por quê? Porque a tia disse que a bruxa vinha me pegar se eu não dormisse. Como assim a bruxa vem te pegar? Aí o outro vai fazer uma festinha de Halloween. Aí eu fui lá. Eu disse a primeira coisa, bati uma foto da frente da fachada, cheguei e disse, o que está escrito aqui para a senhora? Leia na sua voz bem alto. Escola com princípios cristãos, ok. Princípio cristão ensina Halloween? Ah, paizinho, mas sabe como é que é? Tem filhos de famílias que não são cristãs e nós trabalhamos. Não, peraí, está tudo errado. Então tira aquele princípio cristão. Porque se eu estou matriculando meu filho na tua escola, é porque eu vi algo que está escrito princípios cristãos. Eu sou cristão e eu recebo pessoas que não são cristãs na minha casa, e nem só por isso a minha geladeira tem bebida alcoólica para as pessoas beber. No outro dia a placa não estava mais lá, e nem a minha filha. Você entende em nome de Jesus como é que é a coisa? Princípios de vida tem que estar estabelecidos dentro de nós. Queridos, professora falando sobre a criação, e botou no quadro, e o macaco evoluiu e chegou, e a Patrícia disse, eu não aprendi isso, quem me criou foi Deus. Não, mas não é assim. Não, mas é assim que eu aprendi. José na faculdade, professor, um fato, ele disse, Cristo. Por quê? Que se divide o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. E começou a evangelizar na sala. O que está dentro do coração dos nossos filhos? Nós precisamos ensiná-los, porque eles vão ser confrontados lá fora. Deus disse, tu inculcarás. Tu tem que sentar, tu tem que falar dos princípios, tu tem que colocar o que realmente rege a tua vida. E isso perpetuará, não um dia, não 2 dias, mas na vida. É o que nós hoje precisamos para a nossa sociedade. A igreja é sal, é luz, mas a palavra é o sal e a luz. A igreja não tem luz, ela precisa de Cristo para brilhar. A lua não tem luz, ela precisa do sol para brilhar. Então quando você vê a lua como essa semana, linda, esplendosa, você pode ter certeza que o sol existe, porque ela está dando testemunho do sol. Salmos capítulo 19. Agora quando você brilha no teu casamento, com os teus filhos, filhos tementes, filhos que estão andando numa conduta, que sabe o que é um namoro, sabe o que é um casamento, sabe o que Deus estabeleceu, e as pessoas olham para isso e elas vão dizer, Deus existe. Porque nós não temos luz, mas nós estamos refletindo a luz de Cristo.
E ele disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, terá a luz da vida. Então nessa noite, feche teus olhos, curve a tua cabeça e diga: Jesus, eu quero te agradecer, porque eu pensei 2 vezes em vir para o culto, e eu iria perder esse ensino maravilhoso para a minha vida. Então, Jesus, eu sou privilegiado de poder ouvir esse ensinamento, e eu desejo que o Senhor possa construir na minha casa este viver, em nome de Jesus, a começar por mim, Senhor. Eu quero ver a minha casa cheia de tudo que é bom, de tudo que é bom. Ele diz no verso 11: casa cheia de tudo que é bom, poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. Quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa do servidão. O Senhor teu Deus, a Ele temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás, e não seguirás outros deuses além dele. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e dos seus testemunhos e estatutos que Ele te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda entre os que possuem a boa terra, a qual o Senhor te deu. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos ensinar. Graças, Senhor. Nós desejamos que o Senhor nos ajude a construir. Não queremos viver, Senhor, uma vida agitada, como diz a tua palavra, meninos agitados, caminhando de um lado para o outro, sendo carregado por qualquer vento de doutrina, mas queremos ter esse fundamento muito vivo em nós. Doce Espírito,